Olá pessoal, eu sou Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a seção do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar hoje a visão do Brasil paralelo sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, né? E é uma revolução burguesa que usou o povo que passava fome em 1789 devido aos problemas de safra que ocorreram nos anos de 1780, na década de 1780, e a participação da França na luta de independência dos Estados Unidos, que ocasionou uma grande crise financeira que deixou o povo na fome, na miséria, não é? E Luís XVI não estava preocupado com isso. Morava no Palácio de Versalhes, construído por Luís XIV, que possuía 700 quartos, não é? Junto com a aristocracia, e pouco preocupado com o povo, que era composto por 95% da população, 2,5% do povo era o clero e 2,5% era a nobreza. Tá? Então vamos lá, o povo era explorado, pagava os impostos para sustentar o luxo e ainda passar fome, né? E dar dízimo para a igreja, que na época a gente vai chegar lá. Tá? Eles questionam a Revolução porque guilhotinou 40 mil mortos no período do terror, com Robespierre. Não é? Inclusive padres foram guilhotinados, não é? Para se ter uma ideia, na época da Revolução Francesa, a Igreja Católica possuía um terço do território francês, né? Fruto dos dízimos e da riqueza da igreja e da exploração do próprio povo, obrigando-os a pagar dízimo. Tá? Então todos que resistiram à Revolução, que queria levar liberdade, igualdade e fraternidade, né, resistiram, tentaram se organizar para derrubar o Congresso, foram guilhotinados realmente, 40 mil. Né? Mas vamos lá. Luís XVI, né, a princípio, ele convoca a Assembleia Geral, que se nega a se dissolver. Né? Por quê? Porque o voto era voto por classe social. Né? A nobreza tinha um voto, o clero tinha um voto e o resto do povo um voto. Então era sempre 2-1, sempre desfavorável ao povo. A classe trabalhadora, né, que era representada pelos jacobinos, exigia um voto por pessoa. Né? Os girondinos, não. Os girondinos, né, os aristocratas, não queriam muitas mudanças. Já os jacobinos queriam um Estado ao qual o rei fosse subordinado à Constituição e não fosse absolutista. Tá? O rei tenta fugir na famosa fuga, foi preso em Varennes e foi considerado um traidor da pátria e realmente guilhotinado. Mas a gente vai chegar mais na frente porque eles negam muitas coisas da história. Né? Eles acusam Rousseau e Voltaire de esquerdistas. Né? Voltaire era liberal e Rousseau defendia um estado de bem-estar social porque ele é um contratualista que diz que o grande problema do contrato social é a partir do momento que o homem cerca uma terra e diz, é minha. Está criado um problema de desigualdade. Tá? E esse contrato social vai ser criado, vai ser usado mais tarde para a construção das democracias representativas. Que só vai acabar esse contrato social com o surgimento do neoliberalismo. A burguesia já na época, não é? Que não tinha espaço no poder, com exceção da burguesia togada que comprava títulos, era ateia. Por quê? Porque a igreja, né, apoiava o regime absolutista de Luís XVI. Tá? A burguesia era ateia. Olavo de Carvalho diz que John Locke era um esquerdista. John Locke viveu no século XVI e John Locke defendia um Estado totalitário. Tá? Até porque ele vivia no Estado totalitário, não era louco de falar contra um Estado totalitário, porque o rei tinha poder de vida e morte, de matar as pessoas e não ser punido. Aí, né, Olavo também fala que a Inglaterra foi mais civilizada e só houve um problema religioso. Não, a Inglaterra, na Revolução Industrial, expulsou camponeses, né, dos campos para criar uma produção agrícola voltada ao desenvolvimento industrial. E aí você pega aqui o livro, né, da Revolução Industrial, você pega Léo Oberman, que escreve a história da riqueza do homem,
você vai ver crianças de 2 anos trabalhando na Revolução Industrial. Ele disse, não, ali foi mais amena, né? A igreja se aliou, né? Os puritanos se aliaram à burguesia e criaram o parlamentarismo monárquico, né? Mas a exploração contra a classe trabalhadora, a miséria, se sustentou por muito tempo, né? Vamos lá. Diz que José Bonifácio vai lutar, né, contra Napoleão Bonaparte. Nunca aconteceu isso, tá? Dom João VI, né, eles vão dizer que Napoleão Bonaparte é um esquerdista, né? Eles dão a entender que Napoleão Bonaparte é esquerdista. Napoleão Bonaparte consolidou o Estado burguês, porque ele foi empossado depois da guilhotina de Robespierre pelos girondinos, que eram, né, aristocratas e grandes burgueses. Tá? E ele consolidou o Estado burguês e iniciou um processo de invasão de toda a Europa, né? E aí eles começam a endeusar Dom João VI, né? Porque foi o único rei que enganou, né? Que enganou Napoleão Bonaparte. Dom João VI simplesmente fugiu, né? Quando Napoleão Bonaparte decretou bloqueio continental contra a Inglaterra e falou para Portugal, se você não aderir, nós vamos invadir Portugal. Dom Pedro não seguiu as ordens de Napoleão Bonaparte. Quando ele foi invadido, Dom Pedro fugiu e deixou o povo lá. Se dane o povo, né? Fugiu com a corte para cá, para o Brasil, né? Desapropriou várias casas do Rio de Janeiro para a corte permanecer lá, né? E começou a viver no Brasil até voltar em 1817, né? Aí ele disse que Dom Pedro criou o Banco do Brasil, realmente criou o Banco do Brasil, mas quando foi embora em 1817, limpou os cofres e quebrou o Banco do Brasil. Criou cultura, a Biblioteca Nacional criou, mas o Brasil era um país de analfabetos. Então, a Biblioteca Nacional era só para a elite, né? Abriu o comércio, né? Realmente o comércio brasileiro era fechado, né? Nós só podíamos negociar com Portugal, nós como colônia de Portugal só podíamos vender para eles barato e eles venderem caro na Europa, né? Abriu o comércio com vantagens para a Inglaterra, que explorava a classe trabalhadora e produzia em excesso produtos, né? E precisava de mercado consumidor. Então a Inglaterra teve prioridades e vantagem em impostos para despejar todo o seu produto, fruto da exploração da classe trabalhadora na Inglaterra diante da Revolução Industrial. Aí ele fala que as colônias espanholas eram uma balbúrdia, né? Santo Domingos criou a primeira universidade no século XVI, o México a primeira universidade no século XVI, o Brasil, só na República, criou a primeira universidade, né? Por quê? Portugal proibia a criação de universidades aqui para evitar que o povo tivesse cultura, não é? Está no livro do Boris Fausto, História do Brasil, não é? Está nos livros de Laurentino Gomes, A História do Brasil, 1889, 1822, a Proclamação, e 1808, a Vinda da Família Real, não é? Dizem que, né, a família real, Dom João VI, criou o início do ensino. Na verdade, o ensino para 10% da população, tá? Porque o resto não estudava. O Ministério da Educação foi criado nos anos 30 por Getúlio Vargas, né, com a força intelectual da Escola Nova. Que entre esses 2 volumes mostram quem são os autores da Escola Nova que pensam em uma educação para todos os brasileiros, né? Dentre eles Anísio Teixeira e mais tarde Paulo Freire, e aí vai, tá? O livro A Era das Revoluções de Robespierre mostra claramente que a Revolução Francesa não tinha nada de esquerda, ela era burguesa. A burguesia utilizou a classe trabalhadora através da fome, derrubou a monarquia e assumiu o poder, né? E fechou a porta
dos direitos sociais para a classe trabalhadora. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade não existiam depois da Revolução Francesa. Tanto que o voto era censitário, o povo não podia votar, a classe trabalhadora não podia votar, a mulher não podia votar, só a burguesia votava e o poder era burguês. Tanto que em 1848 vai explodir, né, a Guerra Civil na França devido à fome, né, e o trabalhador pedindo o direito de trabalhar e viver com dignidade. Essa revolução eles não citam. Eles elogiam a independência dos Estados Unidos, né, porque foi uma independência mais, né, culta, sem muitos problemas, né? Na Constituição dos Estados Unidos, o primeiro artigo diz que todos os homens nascem iguais, livres e com direito de buscar a felicidade, mas não foram privilegiados os negros e os índios. Depois da independência e da Constituição, houve a Marcha para o Oeste, que exterminou mais de 6 milhões de índios. Isso eles não falam, 40 mil mortos, né, que eles tentam impor à esquerda. Karl Marx não tinha nem nascido ainda, né? Tentam impor os 40 mil mortos, mas eles não falam dos 6 milhões de índios que foram exterminados nos Estados Unidos. E os negros, né, nascem livres, mas os negros continuaram escravos até 1865, com a abolição proposta por Abraham Lincoln, que foi assassinado em virtude disso pelo conservadorismo sulista. Né? Ao contrário do que eles dizem, as colônias espanholas levaram a educação básica para todos muito bem antes do que o Brasil. O Brasil houve muita luta, principalmente da elite burguesa, dos conservadores, para não dar educação para o povo, porque a educação deixa um povo perigoso. Por isso que a educação pública até hoje é feita de má qualidade, professores mais remunerados, para não terem prática reflexiva, para não dar empoderamento intelectual para a classe trabalhadora. Tá? Eles falam da Revolução Francesa como uma revolução de esquerda, mas na verdade ela é uma revolução liberal, né? Igualdade aonde? Né? Igualdade entre todos, né? Liberdade o quê? Liberdade econômica. Igualdade e fraternidade. Liberdade econômica, né? E garantir a propriedade. A burguesia garante a propriedade. Tá? Então, a liberdade igualdade jurídica. A igualdade jurídica, nem todos são iguais, todo mundo sabe, perante a lei. Né? O mais importante, segundo Karl Marx, seria fazer, além da liberdade jurídica, a liberdade social e humana. Mas a burguesia estaria impedida de fazer isso, porque a liberdade social e humana levaria ao fim das classes sociais. Tá? E também não falam da Guerra de Secessão, né? Que Abraham Lincoln aboliu a escravidão, né? Mas houve uma guerra entre o Sul e o Norte dos Estados Unidos que matou mais de 600 mil norte-americanos. Por quê? O Sul era contra a abolição da escravidão e o Norte era a favor para vender, né, mercadorias para o Sul. Né? Então, os 40 mil, eles falam, mas os 6 milhões de índios, 600 mil na Guerra de Secessão, eles negam e dizem que foi uma coisa boa. Né? Na Inglaterra só houve um conflito religioso? Não, expulsaram os pobres tudo do campo para criar uma indústria de produção agrícola para o fornecimento, né, de lã para a manufatura na produção industrial, e esses pobres camponeses foram para as cidades e viraram, né, uma concentração de desempregados que foram muito mais explorados pela classe burguesa na Revolução Industrial. Né? Foi como eu falei, até crianças de 2 anos trabalhavam na época da Revolução Industrial, né? E eles não citam nada sobre isso também. Né? Então, tudo que o Brasil Paralelo fala é tentar desconstruir a história de homens reconhecidos como Eric Hobsbawm no mundo inteiro, né? Como um dos maiores intelectuais da história, né, da idade contemporânea, isso dito por pessoas conservadoras de direita, né, que reafirmam. Eric Hobsbawm, quando morreu em 2012, foi uma grande perda para a humanidade. Tá? Eles tentam desconstruir a história, e é engraçado que eles não citam as fontes. O único que eles citaram foi Oliveira Viana, um historiador que a Academia Histórica Brasileira desconsidera e diz que ele é um historiador ultrapassado e tinha um pensamento conservador e de apoiar a elite econômica cafeeira, que além de escravocrata, né, era exploradora de pobres. Ok, pessoal? Até a próxima.